permaneça conosco nessa noite, que nós possamos aprender mais um pouco do Evangelho do Mestre Jesus. E é muito importante nós estarmos nessa casa trazendo alegria com a palavra do Mestre, levando para todos nós, em especial nós que falamos, a esperança, a alegria na compreensão da fé que nós aceitamos. Essa fé lógica, raciocinada, onde nós possamos ver e entender as dores, as aflições, as dificuldades, num sentimento de consolação, porque nós sabemos que tudo passa, nada permanece sem ensinamento, sem a coragem de nós nos renovarmos. E então é por isso que nós hoje vamos falar sobre a vingança. A vingança ainda é que está no Evangelho, né? Que é no capítulo 12 e no item 9. E essa a vingança são sentimentos ainda difícil porque nos leva ao afastamento da realidade espiritual que somos. Então, ainda hoje nós, o que é que nos leva a nos vingar? Primeiro nós temos que passar pela ira, pela raiva, pelo desgosto. E a maioria das vinganças que são feitas através ainda de nós, humanos, atinge o nosso lado do orgulho, da vaidade, da prepotência e do não entendimento que isso já era para não existir. Foi dado, né, por Kardec ou pelos espíritos da verdade, que nós, os espíritas, é que teriam que vencer todas essas barreiras e que nós é que somos encarregados de também trabalharmos esse lado que é a vingança. A própria justiça que não for feita através do conhecimento espiritual, através do entendimento do erro do outro, se torna uma vingança. Que a maioria de nós, quando falamos em justiças, estamos falando: eu quero que fulano sofra e que seja castigado pelo que aconteceu. É por isso que os espíritos evoluídos, eles nos mostram, através do próprio André Luiz, o Emmanuel e tantos outros que trazem para nós essas mensagens que devagarzinho vai entrando em nossa consciência, em nossa razão, e nós vamos aprendendo através das repetições, através do tempo. Então, isso aconteceu, essa questão da vingança, né? Já aconteceu. Primeiro foi a parte dos duelos, que também é uma vingança. E depois veio essa parte de nós também, que começou na era cristã. Então foi nessa era que começou, quando todo mundo começou a tomar conhecimento, quando o Mestre nos afirma: amai os vossos inimigos. Isso
isso assustou bastante naquela época. Para nós, esse sentimento, amai vossos inimigos. É o capítulo de hoje, o item é a vingança. E nós vamos falar dela, porque nós notamos que tudo isso, a princípio nós fazíamos todo esse ato selvagem, que manifestava em nós o direito de agirmos por conta própria. E até hoje nós ainda vivenciamos tudo isso. E os Espíritos nos afirmam que vários tipos têm de vingança. Em primeiro lugar, o vingador, ele tem a capacidade de conhecimento do outro que lhe feriu, que lhe magoou. Quando era o tempo do duelo, era a honra que tinha que ser lavada e seria com sangue. Mas sempre acontecia naquela época, naquela grande sociedade da época, entre o povo comum e o povo que dominava na época. Então, eles tinham treinamentos que era na espada, né? Depois da era cristã, apareceu, já foi o revólver, o tiro, alguma coisa. Mas eles só conseguiam entrar em tudo isso porque ele já conhecia a vítima que eles iam agredir. Então, ele falava com o outro e marcaria esse dia de luta e lá ele sabia que venceria isso. Essa vingança seria realmente um sentimento de justiça que eles achavam que poderiam ter. Tudo bem. Isso aí nós sabemos que aconteceu. Mas existe outro tipo de vingança que é mais difícil de ser entendida. E esse irmão que me faz essa instrução para nós, ele nos mostra todos os detalhes, como isso ia funcionando ao longo das décadas, ao longo do tempo do nosso conhecimento do Mestre, de amar o vosso inimigo, e até hoje nós trazemos para essa era ainda, nós trazemos para esse mundo altamente tecnológico evoluído, onde todos nós não temos mais barreiras. Nós poderemos falar com quem quer o que queremos fazer, ouvir, aprender ou ensinar. É um ponto que nós vamos observando de tudo isso. E cabe ao espírita, ele é firme em nos dizer que a pessoa que comunga o espiritismo, ele não pode ter no seu coração o sentimento de vingança. Ele fala isso claramente. E ele nos mostra que é essa vingança que é uma vingança oculta, onde eu sei onde posso atingir aquela pessoa. Às vezes, essas vinganças eram feitas por conta de palavras, não era nem uma agressão física, era uma palavra que foi dita, foi mal colocada, onde a pessoa se vingava. Quem fez aquele momento de culpa, que se tornou o culpado daquele ato, nem sabia se estava mesmo, o outro tinha levado aquilo tão a sério. É por isso que a gente vê nos evangelhos se falar da força poderosa que é da palavra. Porque a palavra, ela cura e ela também condena. Ela nos faz amar
e também nos faz odiar. Vai ser sempre no momento em que nós recebermos essa coisa. Então, eles fazem o seguinte: eles ficavam observando onde aquela criatura vivia, morava, qual era o dia, qual era a hora, que ainda existe até hoje. Quer dizer, isso que nosso mestre deixou e que em 1857 Kardec trouxe essa clareza de pensamentos, onde nós que somos, que comunhamos e que aceitamos a doutrina espírita, temos que aprender a lapidar os nossos próprios sentimentos, porque somos nós os primeiros a sentir a dor e depois saber como vamos resolver esta dor. Mas essa vingança é considerada muito ruim, porque a pessoa não sabe e ele é pegado de susto e ali se mata aquela criatura. Esse problema, esse sistema, essa dificuldade também é muito difícil para depois o espírito começar a aprender e a ver que a morte não existe. Ela não existe. Ela só existe a morte corporal. É do corpo. E a maioria das vinganças são ajudadas pelos espíritos malévolos, os espíritos maus, os espíritos que ainda traz dentro da sua própria estrutura espiritual o ódio. E a vingança só pode ser acontecida e vivida quando nós praticamos o ódio. Nós não aprendemos a perdoar o ato do outro. E tem uma vingança pior. Isso tudo é os espíritos que estão nos informando. Aliás, o espírito que nos leva essa informação. Que é aquele que nós sujamos a moral do outro. Porque o sentimento da dor física, ela passa mais rapidamente do que o sentimento quando nós somos feridos moralmente. Então, tem pessoas na nossa própria sociedade, ou na sociedade antiga, quando ele fala nesse processo aqui, ele nos mostra que essa é mais ferina, essa é menos perdoada para as leis divinas. Por quê? Porque nós chegamos no local onde aquela criatura frequenta a sociedade, tem amigos, tem familiares, e eles começam a caluniar aquela pessoa, sempre soltando e deixando que aquilo cresça e chegue até aos ouvidos de todos que eles que fizeram a vingança precisavam chegar. E é quando que essa pessoa chega ao local onde era bem recebido, bem aceito pela sociedade, ele começa a sofrer. Que aquelas pessoas não falam com ele, não lhe apertam a mão, não os abraçam como eles, naquele momento, eram abraçados. E isso gera uma dor tão profunda que leva muitas vezes à ruína de um homem. Então, ele nos fala que de todas essas vinganças, a pior é essa, onde você fere, sangra o
o pensamento, o coração, a atitude do homem e a verdade que ele tinha como o que era bom e o que era correto. Então nós observamos que todo esse processo de vingança ainda existe na nossa tecnologia, nas redes sociais, onde se diz uma coisa e se espalha ligeiramente coisas que ferem, que machucam. E nós sabemos que essas atitudes também têm um sentimento que é muito ruim e nós ainda precisamos tirar de nós, que é a inveja. Tudo que nos leva a cair moralmente é provocado pela inveja, pelo não perdoar, pelo não compreender e principalmente pelo sentimento de compaixão pelo erro do outro. E nós observamos que isso vai nos trazendo, ao longo das nossas existências corporais, uma aflição. Porque quando nós magoamos, o primeiro a ser magoado somos nós. Eu serei a primeira a ser magoada se eu levo para o outro uma ofensa e espalho coisas que ele nunca fez e nem sequer imaginou fazer. É por isso que há tanta gente testemunhando por dinheiro para dizer que conheceu A e B e levam isso até a justiça e para se descobrir de fato onde estava realmente o erro, onde estava realmente aquele que deveria ser condenado, entre aspas, porque tem que haver a lei na terra, tem que haver aquelas pessoas que trabalham na lei e que ajudam também, e se não fosse esse processo, o que seria de nós, com toda essa evolução que temos, com todo o saber que adquirimos através das faculdades, através dos próprios livros, e nos deixam presos a um sentimento mesquinho de não querer que o outro seja feliz porque não foi feliz comigo, ou porque não agiu como eu queria que aquela pessoa agisse. Isso nos provoca, muitas das vezes, um certo medo, porque há mais de 2000 anos ele veio e nos falou, e nos fala até hoje através dos seus evangelhos, mostrando e trazendo em cada etapa da evolução humana um ser iluminado para vir à Terra e para trazer novas mensagens e novos conhecimentos, para que nós não possamos ficarmos tão distante dessa grande esperança que o Cristo nos traz, é viver-nos ao seu lado. Ele está sempre presente ao nosso lado. Ele sempre nos olha. E o Cristo é o maior sonhador que existe. Porque ele esteve aqui em carne. Ele passou pelo processo da reencarnação. Ele veio como um grande espírito que esteve na terra, sofreu todas as dificuldades de tristeza, de amargura, de abandono e de morte. Que nós achamos que aquele que estava a roubar, a matar, era melhor do que o nosso mestre.
E se nós observarmos, ainda hoje, nós nos negamos a Ele. Quando não aprendemos a perdoar. E diante das palavras do Mestre, o que é que vai nos ocorrer? Ele nos diz claramente: perdoai, para que venhas a ser perdoado. Ele é claro. Ele não fala como nós falamos, ele não esconde aquilo que nós escondemos, porque nós vivemos ainda nessa era de iluminação, desse milênio maravilhoso que nós tanto esperamos desde a nossa juventude até chegar ao ano 2001, para que fosse desbravado todas as ignorâncias, toda a falta de conhecimento que nós tínhamos ainda, da condição ainda que somos de discípulos de Jesus. Porque nós somos os trabalhadores de última hora. Todos nós estamos aqui para levar ao outro o alento, a esperança e o sonho. Porque nos diz o Espírito desconhecido que nos fala o seguinte, que o homem, quando se fala, nós sabemos, o homem, humanidade. O homem, quando para de sonhar, ele morre. Porque o sonho de você vencer, não só profissionalmente, mas vencer a si mesmo, nos leva a ter uma capacidade de lutar por nós e pelos outros. É tanto que o Cristo diz, se você não consegue conduzir um cego, deixe que alguém que consegue conduza, porque todos cairão no fosso, todos cairão na lama. Se você não tem a capacidade de curar o teu irmão que bebe, que está na sarjeta, como hoje eu perdi um amigo pela bebida, uma pessoa que eu conheço desde que tinha 11 anos de idade. E se a gente não tem a capacidade de buscar ele, trazer para essa realidade de homem e filho de Deus, é melhor que outros façam. Porque muitas das vezes cairemos no mesmo vício e no mesmo erro. Mas a palavra de Jesus tem que ser lida, interpretada, tem que ser sentida. É por isso que eu digo para vocês, o Espiritismo primeiro nos vem como curiosidade. Tem pessoas que vêm na casa espírita por curiosidade, porque a maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo pensa que existe coisas estranhas dentro da doutrina. E eles vêm por curiosidade, muitos ficam. Muitos se vão. Muitos de religiões diferenciadas vêm à casa espírita. Avisa a você, eu sou de tal religião. Eu estou doente e eu sei que só aqui eu posso me tratar. Mas eu posso depois voltar para a minha religião? Com certeza. Por quê? Para você tratar de uma obsessão, tem que ser na casa onde é estudado a obsessão, onde todos os membros que fazem o trabalho mediúnico estudam. Então, a casa espírita tem a capacidade de auxiliar o outro
para sair daquele sofrimento. Mas em momento algum, o Espiritismo diz ao outro: se você não vir para as reuniões, você volta a adoecer ou você precisa estar aqui. Porque se existe uma coisa que me encantou dentro da doutrina espírita, foi a liberdade de pensar, de dialogar, de discutir para poder entender. Porque nós ficamos presos em muitas coisas que nos faz sentir medo. E o medo nos aflige de tal maneira que nos leva a estar em algum lugar pelo medo. Porque quando nós não entendemos Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós sentimos Deus como um ser vingativo, como ser, se eu pecar, eu serei castigado. E é por isso que existe a vingança ainda dentro de nós, manifestando um direito que nós não temos, que é o de julgar o outro, porque seremos julgados com a mesma medida. Jesus esteve aqui conosco, nós sabemos disso. Não importa que Ele existe, nós sabemos. Por tudo que Ele nos diz e nos diz até hoje, através dos discípulos, das pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia, se dedicam a observar mais profundamente o teor espiritual. Mas Ele foi para o plano espiritual. Ele foi para o plano espiritual. Passou-se uns anos e depois os seus discípulos foram chegando, um a um. Todos voltaram a viver com Cristo, no planeta ou no lugar onde Ele está, porque Ele está por aí. Se o Espírito, que somos nós, imperfeitos, podemos ir onde quisermos, e Jesus? Então, o Pedro, como sempre, ele estava conversando com o mestre e falou assim: mestre, eu queria que o Senhor deixasse eu ir na terra para visitar os meus familiares e os meus amigos que eu deixei lá. E o mestre carinhosamente olhou para ele e disse: Pedro, o seu lugar agora é aqui. Nós temos muito que trabalhar. Mas, Senhor, deixe eu ir para ver como é que é, como eles estão. Eu queria matar esta saudade. E ele fala: Pedro, o passado foi, o nosso presente é o agora, mas não teve jeito, porque se existia um discípulo teimoso, esse era Pedro, indagador e teimoso. Disse: está certo. Quanto tempo, Pedro, você quer ficar na terra? 15 dias, Senhor. Ele disse: 15 dias. Eu vou deixar você ir, Pedro, mas só 3 dias. 3 dias vai dar para você visitar o que você quiser. E Pedro foi. E quando ele chegou na terra, ele visitou os parentes, ele viu as festas maravilhosas que tinha, ele observou todo mundo próspero, e estava uma maravilha, e ele notou que os 3 dias já estavam se acabando, mas ele teria que voltar, porque foi o contrato que ele fez com Cristo.
E ele voltou. E o Cristo, e aí, Pedro, como foi lá? Aí Pedro diz assim: ah, Senhor, estava uma maravilha. É mesmo, Pedro? É. Falaram de mim? Não, Senhor. Não, nem hora nenhuma falaram do Senhor. E o Cristo deu as costas tranquilamente, saiu lentamente, entristecido. Passou-se o tempo, todos trabalhando, evoluindo no plano espiritual, mas lá veio Pedro de novo, outra hora, e Pedro: Senhor, faz tanto tempo que eu não vou à terra. Eu queria ir de novo para ver os meus familiares, ver como eles estão. Pedro, esquece, deixa isso para lá. Ô filho, você não sabe que nós temos tanto trabalho? Tá bom, quantos dias você quer ir, Pedro? Aí Pedro imaginou. Eu pedi 15, ele me deu 3. Acho que eu vou pedir, vou fazer diferente. Ô Senhor, o Senhor me dá 3 dias? Aí Jesus entendeu a intenção de Pedro e sorriu. E disse: não, Pedro, eu vou te dar 15 dias. Pedro saiu maravilhado, mas ele não encontrou a terra como ele viu naqueles poucos tempos que Jesus saiu. Ele viu muita confusão, muita gente sofrendo, muita gente doente, muita gente em desespero total, e ele começou a se inquietar com tudo aquilo. E doido que passasse os 15 dias que não chegavam. Ele nunca viu dias tão compridos, ele estava angustiado. Quando chegou o dia, ele voltou. E Jesus prontamente conversou. E aí, Pedro, como foi? Ah, Senhor, foi muito triste. Estava gente sofrendo, estava briga, tinham guerras, tinha dificuldades. Eu não consegui, muitos dos meus parentes já não estavam mais lá, já tinham voltado para o plano espiritual e alguns já estavam ficando velhos, Senhor. Falaram de mim, Pedro? Ah, Senhor, constantemente. Eles gritam pelo Senhor todas as horas, se ajoelhando, pedindo ajuda e proteção. Mas, Senhor, por que tanta dor e tanto lamento? Aí Jesus diz, aí ele chega e fala do Pai. Ele fala de Deus. E ele diz o seguinte: dentro da lei divina existe tudo o que é necessário para a evolução do homem. Mas, de quando em vez, é necessário, Pedro, essas dificuldades, essas doenças, essas lutas, para que haja no homem a desenvolver em si a consciência e a sua inteligência. E é bom também porque eles lembram que, além de tudo, existe um ser que só pensa nele para o bem. E quando ele desperta isso e quer saber de Jesus e quer saber do meu Pai, assim caminha Pedro. Todos os nossos irmãos para a evolução espiritual. E encerrou o assunto. Jesus saiu
Então, meus irmãos, essa lição é naquela sexta-feira, é um livrinho tão pequeno e que mostra a essência e a maravilha de Deus e do Mestre Jesus. Naquela sexta-feira onde ele caiu e mostrou para todos nós a imortalidade e mostrou para todos nós a humildade e a compaixão. Quando ele se volta e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem ou o que faz. Então a vingança muita gente fala que é um prato que se come frio, outro diz que se come quente. A vingança é um ato cruel, onde nós estamos vinculados às sombras, porque o mal tem companhia, como o bem também tem companhia. Onde houver uma ou duas pessoas em meu nome, aí eu estarei. Mas onde houver mentes atormentadas, que não compreende que a luta aqui na terra é constante, mas que Deus nos concede momentos de alegria, no nascimento de um filho, em um filho que está vitorioso, em uma amiga, em uma irmã, e até na morte, quando o ser nosso está morrendo de dor, ferido por aquele momento de resgate do seu corpo físico, e ele dá o alívio através de: eu te levarei para o plano espiritual e teu corpo voltará a ser pó. A morte é isso, corpo. Mas os espíritos permanecem, porque nós somos espíritos que estamos caminhando na certeza de dias melhores em nossas vidas e na esperança de um dia olhar para quem nos feriu e nos compadecermos daquele ato passado do outro. É assim que se desenvolve no homem a inteligência, que essa inteligência intelectual, a inteligência moral e a inteligência emocional. Porque tudo são direitos adquiridos por nós. Porque nada pode ser de graça. Porque se for de graça, nós não valorizamos. Deus não dá nada a ninguém. Ele coloca em nós os talentos. Ele coloca em nós as oportunidades. Ele coloca as pessoas que precisamos estar para crescermos em moral, em intelecto e em vida. E era isso que eu queria dizer para vocês. Leiam. É o Júlio que está fazendo esse trabalho, né? Ler, de Paris, 1862. E traz para nós tudo isso que ele diz claramente aqui. Vou ler só um pedacinho para que nós encerramos. Há covardes que se vingam assim, como por trás, no calar da noite, é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Se alguém te feriu, se disse algo que tu não quis, diz para a pessoa. É por isso que os lares estão sendo desfeitos. Porque a intolerância está aí. Porque a gente não tem a capacidade de dizer, mas se a gente ama, a gente tem que zelar. Se a gente conquista, a gente tem que cuidar. E nós temos que dizer ao outro: não gostei da sua atitude, fulano ou fulana. Às vezes nós
está a consciência do perdão. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus